Ó, tem gente que tá braba aí. Vamos lá, meus queridos, nós estamos na série Suficiente. Quantos aqui estão assistindo, pelo menos pelo YouTube, a série Suficiente? Quantos estão ouvindo aqui pessoalmente? Suficiente. É uma série que Deus colocou no coração do nego, porque ela vem trabalhar muito o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Porque nós temos mania de achar que nada é suficiente para nós. Tudo é pouco. Deus faz, é pouco. Deus não faz, é pouco. A gente quer uma coisa, é pouco. Quando a gente conquista, não, só isso. Tudo é pouco. Então, essa série ela veio para trazer mais entendimento a nós, que o nosso Deus é suficiente. Amém? Ele nunca é pouco. Eu e você somos pouco na vida das outras pessoas. Mas Jesus não é pouco. Jesus é suficiente. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início e ele é o fim. Amém? Glória a Deus. A nossa série Suficiente, hoje o tema que me foi incumbido é um espinho na carne. Ô, glória! Glória a Deus, né? O irmão está avivado. Antes de perguntar se o irmão está avivado, quantos dos casais estiveram ontem na nossa festa dos casais? Irmãos, ó, pensa num povo avivado, tá vendo? Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo avivado. Como a pastora Voninha fala, aleluiado, tá aleluiado. Tá uma bênção. Eu quero te dizer que o Senhor preparou para você nessa noite é infinitamente mais, porque não depende de mim, depende dele. Não depende de você, depende dele. Não depende de nós ou de alguém te dizer algo, depende do Espírito Santo, amém? A nossa dependência está totalmente nele. Então agora eu gostaria de te trazer para essa palavra, eu gostaria que você ficasse bem atento, porque algumas coisas o Senhor colocou no meu coração, não porque Ele colocou no meu coração que é importante, mas é porque tudo que vem dEle é o melhor. Tudo que vem dEle, nós precisamos de abrir o nosso coração, o nosso entendimento, porque Ele sempre tem o melhor para nós, amém? A expressão espinho na carne, ela é frequentemente usada como um símbolo simbólico. Símbolo já fala, né? Ó, pleonasmo. Um símbolo simbólico para referir a um sofrimento. Às vezes a gente fala, nossa, que espinho na carne, acha que é uma guerra só, que você não consegue vencer. Não, o espinho é um sofrimento, é uma fraqueza, é uma luta. Então nós vamos sempre dizer aqui sobre esse espinho na carne como uma luta. Tá bom? Um sofrimento. Para a gente não ficar falando espinho, 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 espinho toda hora. A frase um espinho na carne vem da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Se você puder abrir, por favor. Capítulo 12. Versículos 7 a 10. Quem não encontrou, diga misericórdia. Olha. 2 Coríntios 12, 7 a 10. 2 Coríntios 12. Abre aí e vamos. Vamos lá? Se você não encontrou, está aí no telão? Tá. Então vamos. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Essa carta, meus queridos, Deus, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia da minha vida. Leva a nossa mente cativa ao Senhor, porque a Tua palavra é tão maravilhosa. Essa carta de Paulo aos Coríntios,
É a carta mais pessoal dele. Sempre ele escreve para as igrejas. Ele escreveu vários livros e sempre para as igrejas. Essa, ele fala dele, é algo dele. E quem aqui conhece o apóstolo Paulo? Não estou falando de vista, não, misericórdia. Quem aqui já ouviu falar da história do apóstolo Paulo? Foi uma pessoa muito abençoada. É uma pessoa inspiradora, amém? Ele escreveu lá em Éfeso, depois de passar 1 ano e meio lá em Corinto. Essa carta, meus queridos, é uma defesa do Evangelho. 2 Coríntios 2,4 diz assim: pois eu lhe escrevi, isso aqui justificando o que eu estou dizendo. Pois eu lhe escrevi com grande aflição. Olha a situação em que o apóstolo Paulo estava. Eu lhe escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, para não entristecê-los, mas para que soubessem como profundo o meu amor, como é profundo o meu amor por vocês. O apóstolo Paulo estava falando dele. É tão difícil falar de nós. Às vezes a gente escuta uma pessoa, a gente sabe notícia de uma pessoa ou de outra, mas quando nós vamos falar de nós, muitas vezes a gente nem sabe falar. E aqui o apóstolo Paulo está dando um exemplo de nós precisamos colocar para fora, nós precisamos falar. É importante. E ele estava falando para quem resolve, Papai do céu. Para quem faz e acontece, que é Jesus. Amém? Será que tem alguém aqui que passa ou passou a mesma coisa que Paulo? De vez em sempre, uma angustinha. De vez em sempre, uma dor na alma. Ou de vez em quando, parece que assim, está morrendo. Vai perdendo as forças físicas, as forças emocionais, as forças até mesmo espirituais. Não tem conteúdo para orar. Vocês conhecem aquela música? Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar. Jesus, Jesus. A gente não precisa ficar com get. Nós só precisamos clamar o nome de Jesus. Porque há poder neste nome. E foi esse nome que é sobre todo nome. É que o apóstolo Paulo estava falando. Estava colocando para fora. Eu preciso dele. Eu estou angustiado. Eu estou triste. Olha o meu espinho na carne. Quantas vezes nós temos um espinho na carne e a gente acha que ele vai ser eterno? E se for? Como o do apóstolo Paulo. Eterno que eu digo enquanto a gente está aqui na terra. Porque lá no céu ninguém tem espinho na carne. Amém? Pensou, irmãos? Se a gente levasse o espinho com a gente no bolso? Misericórdia. Está amarrado, fica aqui. Tem dores que a gente olha para o alto e questiona, mas como assim? Eu não vou suportar. Questionamentos que eu e você fazemos, com dores na nossa alma, com dores de perdas, dores de situações adversas. A gente, mas que é isso? Tem dias que a gente não sabe discernir o que é angústia, o que é tristeza, o que é uma depressão, o que é uma dúvida, o que é um desânimo, o que é uma falta de vitamina D. Ferro. Mas o nosso papel como cristãos é clamar a Ele. É o nome de Jesus que tem poder, amém? Diga comigo assim: o meu Deus tempera a minha vida com glória. Opa, com glória e sofrimento. Amém? O Senhor, Ele dá o tempero. Ele permite que nós passemos luta e Ele está conosco no sofrimento. Já pensou que coisa mais sem graça? Tem gente que vai discordar de mim, mas eu não estou me importando. Coisa mais sem graça se a nossa vida fosse só alecrim dourado, todo mundo feliz o tempo inteiro, 24 horas por dia. Eu duvido se tinha alguém sentado aqui. Já pensou se a nossa vida fosse só assim? A gente, não, meus queridos, vai ser assim, lá com o nosso Papai do Céu.
lá com Jesus, mas enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Nós estamos aonde? Nós estamos no céu? Não, nós estamos no mundo. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos nos alegrar. Quantos aqui querem aprender a se alegrar no Senhor nas lutas? Olha que coisa maluca. Como que a gente olha, como que o apóstolo Paulo... Eu me alegro nas minhas tribulações. Será que é porque gosta? Alguém aqui gosta de passar a luta? Gosta de passar a tribulação? Claro que não. Nós nos alegramos porque nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que aquela tribulação, que aquela luta é para nos aperfeiçoar, para que nós cresçamos de glória em glória. É assim que Ele nos ensina, é assim que Ele nos fala todos os dias. Amém? Se a gente tivesse só paz, todo mundo em paz, mas não tivesse dinheiro para nada, estava feliz? Não. Se a gente tivesse só dinheiro e não tivesse paz, estava feliz? Não. Se a gente tivesse muitas riquezas, tivesse paz, riqueza, tivesse tudo, mas não tivesse saúde, estava feliz? Vocês entenderam que nós só completamos no Senhor? E se a gente não tivesse nada, ou nunca tivesse passado alguma tribulação, que eu não vou nem perguntar aqui, porque eu acredito que nessa igreja ninguém passa luta. É só guerra daquelas assim, bem fortes mesmo. Porque aqui não, Satanás. Será que se a gente não passasse luta, não seríamos com o narizinho empinado? Arrogantes. E a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus, Ele resiste ao soberbo. Ele resiste ao arrogante, ao orgulhoso. Então vamos passar a luta, vamos ficar felizes, vamos dar glória a Deus, vamos marchar felizes. Amém? Porque é para baixar esse narizinho nosso. Porque o nosso nariz tem mania de levantar sozinho. Porque é assim que nós somos. A gente às vezes acorda, não, hoje eu quero ficar humilde. Passa pouco, quando começa a ser elogiado, nossa, mas o nariz tem que arranjar espaço no teto, porque sobe. Nós somos humanos. É por isso que o Senhor fala, não, peraí. Ele não faz isso para castigar. Ele fala, não, peraí, eu vou fazer um negócio aqui com o pastor Nelson. A vida dele está boa demais. Vou dar uma guerrinha para ele ficar esperto. Não, não é assim. Deus conhece o futuro. E ele fala, não, meu filho não está entendendo o que eu quero. Ele não está entendendo. Então, como ele não está entendendo, eu vou permitir um negocinho aqui para ele. Aí nós começamos a reclamar. Ah, não. Eu não quero. Meus queridos, deixa eu te dizer uma coisa muito interessante, muito importante. Nós querendo ou não, nós vamos ter. Amém? Nós não temos escolha. Tem algumas coisas que nós não temos escolha. Não tem como você acordar e falar assim, eu quero respirar só 50% do dia e quero continuar vivo. Não tem jeito. Tem coisas que são reais e nós precisamos trabalhar em cima da realidade. Amém? Vamos sair do mundo de Bob e trabalhar em cima da realidade. Vamos lá. Vocês estão todos com o texto aberto, lá em 2 Coríntios 12. Do 12. Vamos refletir um pouco sobre o texto. Nós vamos verificar. Lá no versículo 7. 7a diz sobre... Aqui, tem algumas verdades que nós encontramos. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então, a primeira frase assim, que eu encontrei muito importante é o que? Nós temos a mania, nós temos o hábito de nos exaltar na grandeza das revelações. O que é isso? Tem pessoas que são muito usadas em revelações. Aí ela acha, estou demais. Porque é algo muito, muito importante. Não tô acusando nem dizendo nada contra. Amém, meus queridos?
Eu só estou dizendo que nós não podemos exaltar, porque vem de Deus, vem do Senhor. Amém? Nós não podemos exaltar e falar, nossa, mas eu sou demais. Você não olha para mim torto não, porque Deus está me falando. Na grandeza das revelações. Porque Paulo foi um homem que teve visões. Amém? Ele teve revelações do Senhor. Era um homem culto, um homem inteligente, um homem que amava Jesus, amava a igreja de Jesus, ficava indignado quando ele ouvia falar que a igreja do Senhor Jesus estava passando por dificuldade, passando por tribulação, passando por imensas inconsequências, atitudes inconsequentes. Paulo está falando aqui nesse versículo sobre a sua experiência de ser arrebatado até o terceiro céu. Vocês já viram que tem pessoas que sonham bonito, ou tem uma revelação, ou vai para o céu? Alguém aqui já encontrou, já viu alguém que foi arrebatado, depois voltou? Alguém conhece? Só eu. Eu conheço uma pessoa, que eu li o livro dela, é O Céu e a Glória de Deus, onde o esposo dela foi arrebatado. Porque eu gosto muito de livros que falam sobre arrebatamento. Arrebatamento do Senhor, tá, irmãs? E ela falou que ela chegava, ela tentava contar. Você já teve uma experiência com o Senhor que você tenta contar, a pessoa não entende? Porque Ele deu para você. Ele vai edificar você. Amém? As experiências, as revelações, a grandeza das revelações é para edificar a sua vida. Assim que o apóstolo Paulo estava tentando explicar. Lá no versículo 7b, vem agora o abençoado, um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Quantas vezes nós somos atormentados por Satanás? Ah, mas ele não pode comigo. Ele não pode, mas ele é atrevido. Ele é atrevido. De onde vem esse espinho na carne? Vem de Deus? Quantas vezes passa isso pela nossa mente? Ué, mas se Deus é bom, como é que Ele traz um espinho na nossa carne? Se Deus é misericordioso, por que Ele deixa eu passar essa luta? Deus está no meu sofrimento. Eu estou falando de mim, meus queridos. Quantas vezes eu perguntava para o Senhor, olha, estou achando que o Senhor não me ama. Olha, alecrim dourado falando feiura dessa. Estou achando que o Senhor não me ama do jeito que eu achava, não. Porque eu não estou entendendo esse grau de sofrimento, esse nível hard. Ó, estou falando inglês, irmãos, que lindo. Esse nível grande de sofrimento. Por que o Senhor permitiu isso? Quantas vezes a gente pergunta, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por quê? Ou é só eu que pergunto? Tenho certeza que pelo menos mais uns 2 perguntam. Por quê? E o Senhor quer te explicar nessa noite, para quê? Não tem o porquê, é para quê? Para que Ele, o nome dEle, seja glorificado na sua vida. Amém? Tudo que Ele faz é para a glória dEle. Tudo é pedagógico, tudo é para um fim, tudo é para um objetivo. Alguém aqui já te perguntou, quando você estava no momento de luta e as pessoas souberam, vieram, igual Satanás fez com o apóstolo Paulo, começou a te perguntar, mas você não é crente? Uai, mas eu fiquei sabendo que você está em uma igreja ali, mas você passa... Não acredito. Os próprios cristãos olham para o outro e falam, você está orando pouco, quer dar o remédio. Não, você, por que você está passando por isso? Porque eu tenho um amigo, que ele não é cristão, ele não conhece Jesus, ele é isso, ele está, rico. Quantas vezes a gente questiona, mas crente fica angustiado? Sim. Crente fica com depressão? Sim. Crente tem problema na alma? Sim. Crente tem dores, tem indignação? Sim. Mas o Senhor venceu por nós. E Ele está conosco, amém?
Esse espinho não pode nos vencer, porque o Deus que está conosco é quem vence todas as batalhas. Todos os nossos espinhos, é Ele que está conosco para nós vencermos. Amém? E nós vamos entender agora há pouco por quê que o apóstolo Paulo fala desse espinho na carne. Que não está específico na palavra, mas a gente tem algumas ideias, algumas teorias de alguns teólogos muito importantes. Por que será que eu passo crise financeira? Por que será? Eu venho na igreja, eu oferto, eu dou meu dízimo, eu faço tão bonitinho e vivo com problema. Diga sim para a pessoa que está ao seu lado. Só essa vez que eu vou pedir para falar, tá? Para essa pessoa que está ao seu lado, que eu estou enjoado, fica mandando falar. Fala assim, para que você não fique soberbo. É simples assim. Para que você não ensorbebeça, amém? Isso é para nossa proteção, meus queridos. Quando Deus permite uma luta para nós, é para nossa proteção contra o próprio Satanás. É para mostrar a suficiência da graça. Ele quer mostrar a mim e a você todos os dias a suficiência da graça. Porque a palavra de Deus está escrito, a sua graça nos basta. É suficiente. Essa palavra basta aqui é suficiência. Eu não preciso ficar inventando. É suficiente, a tua graça nos basta. Então, o que é esse espinho na carne de Paulo? Um homem tão apaixonado por Jesus, um homem tão temente ao Senhor, tão culto, tão animado para fazer a obra do Senhor. Em todo o Novo Testamento, meus queridos, essa palavra espinho só aparece aqui nesse texto. Será que é porque não é importante? Não. Para ver a magnitude do entendimento de Paulo. Ele trouxe como um espinho para ver se chegava perto do nosso entendimento. Por quê? Porque Jesus que inspira os grandes homens. Amém? O Senhor o inspirou para que nós entendamos um pouco melhor sobre esse significado desse espinho. Para Calvino, o espinho na carne eram angústias. Era só angústia. Por quê? Porque nós entendemos que a gente não fica sem angústia. Amém? Só que tem pessoas que ficam sem angústia. Tem gente que não é angustiado o tempo todo, que aquilo não incomoda. Tem angústia que nos incomoda. Amém? Tem angústia que não incomoda. Tem angústia que é uma tristezinha, a pessoa fica angústia, dá uma choradinha e sara. Então, Calvino, ele defende que é isso. Lutero eram as perseguições sofridas. Ele defende que esse espinho na carne de Paulo eram as perseguições. Tinha gente que achava que poderiam ser as tentações, porque Paulo não era casado, poderia ser tentado. Ele era solteiro, lidava com muitas tensões, era um homem muito poderoso. Tem gente que acha que esse era o espinho. Mas alguns teólogos, inclusive o pastor Hernandes Dias, e vários estudiosos, acreditam que esse espinho da carne de Paulo seria uma enfermidade física. Abra, por favor, para a gente dar uma confirmada. Não quero convencer ninguém não, tá, meus irmãos? Eu estou indo na linha de onde eu acredito. Então, vamos lá. Gálatas 4:13, por favor. Do 13 ao 15, tá? Gálatas 4:13 diz assim: como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. O que fica subentendido? Que Paulo era cego. Se fica subentendido que Paulo era cego, hoje você e eu podemos até conhecer. Eu estudei os anos todos na faculdade, estudei com uma pessoa cega. Ela sabia as dificuldades. Claro, ela era cega, é cega.
Só que o que ela mais enfrentava era o preconceito. Por quê? Porque ela andava com aquele negocinho, aquele pauzinho lá, me chama, bengala, para poder olhar aquelas passarelas aonde ela ia voltar. As pessoas achavam ela muito independente, achavam ela muito esperta, muito isso, muito aquilo. Praticamente, quase ninguém a ajudava a descer o elevador, a ajudava a subir. Ela não enxergava. Quando ia fazer trabalho, não quero fazer trabalho com ela. Então, isso hoje, que a gente já tem várias coisas, a gente já enxerga melhor, a gente enxerga com bem menos preconceito. Imagina naquela época. Naquela época, a mulher, quando ficava nos dias do ciclo, ela era isolada. A pessoa paralítica, ela era vista com outros olhos. O cego era visto como um nada. Então, nós acreditamos, nós que eu falo, esses estudiosos, estou no mesmo plano, que esse espinho na carne, da carne de Paulo, era da visão. Mas vamos lá. Era um caminho, quando ele saiu da Antioquia, da Síria, e foi para a sua primeira viagem missionária, ali era um caminho com muitas possibilidades ruins. A gente sabe que tem determinados lugares que a gente vai. Alguém aqui já foi na África? Lá, o que é que tem mais lá, Rafael? De doença? Tem demais. Malária. Então, esse caminho fala, dentro da história, que tinha as pessoas que passavam por ali, o percentual de adquirir malária era muito grande. E a malária, muito facilmente, ela dá cegueira. Entendeu? Então, essa linha aí, ela vai chegando até o ponto que a gente acredita. Paulo, e outra coisa, Paulo tinha um secretário para escrever para ele. Como uma pessoa culta, né, inteligente, normalmente quando as pessoas são assim, elas pensam rápido, elas querem escrever. Só que ele tinha essa debilidade, esse espinho na carne. O que ele fez? Escreve aí para mim. Então, tudo indica que esse espinho na carne era isso. Mas nós vamos saber lá na glória e vamos perguntar para ele. Amém? Você sofre? Você tem algum espinho na carne? Qual que é a sua luta? Diga comigo, o sofrimento me mantém de pé. Amém? Ah, mas o que é isso que você está falando? Sim senhor, sim senhora. O sofrimento que nos mantém vivos, nos mantém de pé. Porque senão a gente ficava lá só assim, sentava, está tudo bom demais. A gente não age, porque nós somos humanos. O sofrimento nos coloca de joelhos perante Deus. Mas coloca de pé perante Satanás e perante as pessoas que nos afrontam. Amém? Outra característica, lá no verso 7 ainda. Os mensageiros de Satanás. Ai, ai, ai. Quem seriam esses mensageiros de Satanás? O mensageiro de Satanás para me atormentar. Quantas e quantas vezes você está vencendo uma angústia, vem um mensageiro de Satanás e fala assim, você, quem diria? Você passando esse tipo de... Nossa, jamais imaginaria. Ué, por quê? Ou a pessoa olha para você e fala assim, ué, mas você não fica com vergonha não de passar essa luta? Está repreendido esse monte de mensageiro de Satanás. Porque o Senhor nos dá provações, nos dá esses espinhos. Ele permite isso para que a promessa se cumpra na nossa vida. Amém? Sem espinha a promessa não vem, irmãos, porque a gente fica soberbo. Acha que está demais. Tem pessoas, meus queridos, que interpretam no sentido literal, que já seria uma humilhação, sabe? Que eu tenho uma versão aqui que eu creio que é mais próxima do texto. Aqui, as críticas que nós recebemos, que eu acabei de dizer, quando a gente escuta... Ontem eu estava até falando com os pastores, que eles foram fazer uma visita. E as pessoas, quando estão no momento de dor, quando estão no mais profundo abismo da angústia,
Algumas pessoas chegam e falam coisas boas. Outras pessoas chegam e falam coisas ruins. O que a gente grava? As ruins. A gente não lembra as boas. A gente não lembra quando a gente está ruim, chega uma pessoa do Senhor e fala assim para você: vai passar, vai dar tudo certo, Deus é contigo, você não nasceu para isso, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Você nem lembra. Agora, daquelas pessoas que falam assim: tá vendo, seu crentinho, sem vergonha, você vai virar um nada. Aí fica, tá vendo? Você fez isso, isso e isso. Não olha para si, quer julgar, quer acusar. O que é ruim entra mais rápido. Eu entendo que isso aí são as angústias que Paulo enfrentava. Essas falácias de Satanás. Porque ele não pode nos tocar sem a permissão do Senhor. Ele não pode entrar em nós porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Mas ele pode ficar aqui cochichando, enchendo o saco. Eu já falei para vocês uma vez, mas eu vou repetir porque tem gente que não ouviu. O meu pai era um homem de Deus. E ele me incentivou. Ele falava assim: vamos no centro espírita comigo? Vamos! E minha mãe: não vai, o sangue de Jesus sem poder, que vocês vão cheirar lá, gente. Tanta coisa tem para a gente fazer na obra do Senhor. Aí ele falou: sabe por quê, minha filha? Se a gente entra lá, Satanás sai. E não baixa santo, nem diz santo, nada. Eu cresci ouvindo aquilo, eu achava aquela coisa mais interessante. Eu falava assim: um dia eu vou. Foi nada. Porque não precisa de ir lá para saber do poder de Deus. A Bíblia fala que quando a gente é criança, nós pensamos como crianças. Mas quando a gente cresce no Senhor, nós temos pensamentos de adultos, amém? Eu criança, eu ficava imaginando a cena lá daquele povo lá pedindo a santaiada para descer. E eu chegando, mas meu pai e o santo tudo sumindo. Hã? Para quê? Muitas vezes a gente fala: não, hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou falar do amor de Deus, essa pessoa vai entender o que eu vou. Não somos nós, é o Espírito Santo. A gente pode chegar, falar, ajoelhar, falar: por favor. Quem faz é o Espírito Santo. Quem decide é Ele. Quem transforma é Ele. Amém. Quem somos nós? Meus queridos, as pessoas que mais foram usadas por Deus foram moldadas. Foram e são moldadas pelos espinhos na carne. Você não vai ver um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que Deus usa, que Deus faz, com um probleminha de não comer filé mignon. Não, é problema no outro nível. É problema de acordar com Satanás lá na sua porta. Porque o Senhor nos ama. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu me alegro nas tribulações, porque ele entendeu. E o que o Senhor quer nessa noite, que você entenda que as tribulações é para que nós não ensoberbeçamos, mas que nós cresçamos nele, nós sejamos transformados pelo poder dele em nós e por nós. Amém? Porque tudo é dele, para ele, tudo volta para ele. O que nós temos que fazer aqui, nós não vamos precisar fazer lá na glória. Nós vamos fazer aqui e pronto. E nós temos que alegrar. Eu já fui muito chamada de louca, né, Nê? É doida, ela tem um problema. Quando o Geis falou, o Nego falou na semana passada, sobre as incertezas, né, sobre o tiro, quando ele levou um tiro. Eu ficava brincando: o Geis levou um tirinho, quase que eu fiquei feiura. Mas quando nós somos abordados, irmãos, é assim: pronto, fui para a glória de Jesus. Porque é assim, quando a gente está à beira do perigo, é assim que nós pensamos, que nós somos humanos, nós não sabemos o nosso futuro. A gente não sabia que Deus ia livrar, amém? A hora que o bandido olhou para minha cara e falou: desce do carro. Ó, não consigo.
O sangue de Jesus tem poder, moço. Ó, quase que eu falei, sai da minha frente que eu não estou aguentando. Porque nós temos essas reações, nós somos humanos. A gente quer que o problema desapareça. A gente quer que as guerras simplesmente sumam. Ah, porque eu orei. Ah, eu estou vindo toda segunda-feira aqui orar. A falar nisso, todo mundo é para vir orar. Feiura. Porque às vezes vem orar, mas aí na terça-feira cedo, irmãos, isso já aconteceu. Uai, mas Deus não fez, você acredita? Quando vocês estão entendendo até aqui, diga glória a Deus. Carlos Spurgeon. Falei direitinho? Spurgeon. Um grande homem de Deus. Vocês acham que ele não tinha um espinho na carne? Ele tinha gota. Uma doença de gota. Ele sofria com depressão profunda. Muitas vezes, ele se afastava dos púlpitos para fazer os tratamentos. Porque aquele espinho na carne era duro. Porque tem espinhos e tem espinhos, né, meus queridos? Não é porque o seu sofrimento... tem gente que acha que o meu sofrimento é pouco. Não. Quem mede sofrimento não tem fita métrica. Eu não posso chegar e falar assim, não, o sofrimento do Pedro Marcelo tem 1,5 m, o meu tem 2. Não, coisa zoada. Tem gente que você vai conversar, aí você começa a falar, né? Você quer falar, quer compartilhar a sua angústia, quer pedir oração. Sempre o outro tem um problema maior que o seu. A pessoa fala, nossa, mas eu já passei coisa muito pior. Não. Para de falar isso, meus irmãos, que feiura. Deixa a pessoa falar, porque para a pessoa o sofrimento dela pode ser gigantesco. Cada um tem uma emoção diferente, cada um tem uma forma de reagir diferente, amém? Quando vocês estão entendendo, diga glória. David Bryan, o missionário mais piedoso do século XVIII. Ele morreu com 29 anos, levando o evangelho lá para os canibais, os índios canibais. Aí aqui eu abro um outro parêntese. A primeira coisa que aconteceu quando a minha filha foi para a glória, quando a minha filha partiu, eu perguntei assim, por que ela? Ela evangelizava todo mundo. Evangelizava o juiz Aiada lá da faculdade de Povarada. Eu falava, tanto que tem poucos evangelistas nessa terra. Por que ela? Quantas vezes a gente passa uma guerra e fala, por que eu? Por quê? Porque o Senhor está te aperfeiçoando de glória em glória. Porque é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Amém? O dia dela era aquele, estava determinado. O Senhor queria me ensinar que independente dela estando aqui ou não estando aqui, Ele age por mim, por nós, o tempo todo. E nós precisamos vencer. Porque quem está conosco é maior. Amém? Toda vez que a nossa fé é provada, por isso que eu pedi os meninos para cantarem. Toda vez que a nossa fé é provada, nós temos uma chance a mais de crescer. Nós temos uma chance a mais de compreender a grandeza do Senhor conosco, nas nossas guerras, nas nossas batalhas, na nossa luta do dia a dia. Amém? Tem pessoas que é uma luta tão grande quando perde alguém. Outras pessoas lutam grande também, mas passa mais, não é tranquilo, mas um pouco mais ameno. Não passa nem por físico. E tem pessoas, julgadores, que são o próprio Satanás falando na cabeça. Mas você já tinha que estar de pé. Eu estou te falando porque eu ouvi isso. Quantas vezes falaram para mim, você nunca imaginei que você era mole desse jeito. Nunca imaginei que você era pamonha desse jeito. Mas o Senhor nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? Ele é quem decide o nosso fim. Ele é quem decide se a gente vai ficar sem aquele espinho na carne ou se a gente não vai ficar. Se a gente aprender, Ele muda o espinho, amém? Uma vez eu falei isso para uma colega, ela ficou desesperada. Não, então eu vou só mudar de problema? Então eu vou continuar nesse.
Vamos fazer peso. Espera aí, qual que é pior? Não, meus queridos. Nós precisamos apresentar diante do Senhor as nossas lutas. Se for do querer dele, ele passa de nós. Jesus orou na cruz. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível. Era possível? Não, por causa da promessa, por causa da missão, por causa do que Deus tinha, por causa do projeto. Muitas vezes a gente, Senhor, tira de mim isso. E Ele fica, espera só mais um pouquinho. Porque eu tenho promessa na sua vida. Porque eu tenho coisas grandes na sua vida. Espera. Deus não fica lá assim, ó, faz os pedidos aí que eu vou resolver. Não! Ele é soberano. Ele é poderoso. E Ele nos ensina. Ele nos transforma. Ele nos dá a graça que é suficiente. Amém? Para nós entendermos. Vamos lá. Estou terminando. As orações não atendidas. Lá no verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Pensa, o apóstolo Paulo, assim com Deus. Orou 3 vezes. Senhor, tira este de mim. Tira esse espinho da carne de mim. Fica imaginando, me cura. Eu queria ficar bonzinho para eu fazer essa obra. Tinha uma justificativa boa? Tinha. Jesus, quando estava lá na cruz, é rei. Deus, não tinha pecado. Por isso que um ladrão falou assim, mas o senhor não é um filho de Deus? Desce daí. Ó a voz de Satanás. Quantas pessoas estão falando para você, mas você é muito nova. Você é muito novo, para que você está passando por isso? Precisa não. É a hora da gente falar, sai daqui, Satanás. Eu me alegro nas tribulações, porque o meu Deus aperfeiçoa as minhas fraquezas. Amém? As críticas que nós recebemos, meus queridos, às vezes soam como um tapa na cara. Como diz lá, depois você lê esse capítulo, o capítulo do 1 até o 12 é maravilhoso. Tudo fala essas atitudes de Paulo. Que é o que eu acabei de dizer. As pessoas falam, você? Mas você? Está te dando um tapa na cara. Tanto que tapa na cara é humilhante. É humilhante. Por quê? Porque você se sente insuficiente, mas nós temos um Deus suficiente. Quantas pessoas olham a nossa cara e falam assim, você vai conseguir não. Aí Deus fala, vai conseguir sim, porque eu tenho vida e vida em abundância. As pessoas olham para você, você não tem nem força física. Aí você vai e acredita, entra na mente, e o que o Espírito Santo fala, vá, marche, vá em frente, tenha de bom ânimo. Porque você vai conseguir, porque eu estou com você. Amém? É assim, nós temos que não dar ouvido, nós não podemos dar ouvido às obras de Satanás. Diga assim comigo, eu não aprendo na felicidade. Vocês estão com vergonha, né? Eu não aprendo na felicidade, mas eu aprendo na dor. Eu aprendo na luta. Eu aprendo na conquista. Amém? Se ficar todo mundo feliz, ninguém aprende nada. Outra característica. As orações não atendidas que nós acabamos de ler, Paulo pediu ao Senhor que retirasse esse espinho. O Senhor retirou? Não. Quando você clama ao Senhor, Ele tira a sua luta? Muitas vezes sim, só que você quer ser o alecrim dourado para receber. Vem na segunda-feira, na terça-feira de manhã, já tem que ser atendido. Nós precisamos saber que as nossas lutas são para nos aperfeiçoar, para que nós cresçamos. Amém? E aprendemos a nos alegrar com isso. Vamos lá, versículo 9. A graça de Deus é suficiente. A graça dele nos basta. Mas ele me disse, minha graça, o Senhor disse isso. A minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tiago 1:2, ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo, é aquilo que eu falei no início, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Aí é loucura. Quando vocês estão entendendo? É para ficar feliz. Estamos na luta, ficar feliz. Tem aquela música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. A bateria o nego faz. Porque é aí que o Senhor nos aperfeiçoa.
O Senhor diz para ele: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Ele diz para você nessa noite: a minha graça, a graça dele, te basta. A graça dele é suficiente para que você passe pelas provas, passe pelas provações, passe pelas lutas. Amém? E arranca esse espinho. Versículo 9b fala: portanto, eu me gloriarei, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Já falei sobre isso. Ficar alegre nas tribulações é só crente mesmo que é tudo doido. Porque a gente precisa entender que essa alegria é porque nós sabemos que quem vai nos aperfeiçoar e quem vai nos levantar é Ele. A nossa alegria não pode ser enganosa, não pode ser de torcida. Eu já vi cristãos orar assim: em nome de Jesus eu vou receber. Com o dedo cruzado. Não. Nós precisamos crer, porque se estamos em meio a uma provação, é para que o Senhor nos aperfeiçoe por causa da promessa que Ele tem na sua vida. Deus tem promessa na sua vida, na minha vida, e ela só vai ser cumprida quando você for aperfeiçoado, quando você estiver pronto para receber essa promessa, porque a promessa ela não vem com qualquer coisa não, porque a promessa é presente de Deus. Amém? Nós sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso. Quando o poder de Deus, meus queridos, repousa em nós, nós somos transformados. Quando o poder de Deus vem, fala: agora, peraí que eu vou pegar ele. Peraí que eu vou pegar ela. É pelo amor dele e por ele que nós nos alegramos. Lá no verso 10, que é o último versículo que nós lemos: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele fala que quem tem prazer no amor de Cristo, porque sabe que Deus está no controle. Quando eu tenho essa certeza que Deus está no controle da minha vida, no controle das minhas guerras, no controle das situações, e que Ele resolve melhor que eu entendi. Agora, quando eu fico esperneando, não, Deus só podia fazer assim, dando ideinha para Deus. Só podia fazer assim, que eu acho que assim ficaria melhor. Eu acho que se fizesse, não. Deus quer de nós que nós confiemos, que nós entreguemos a Ele todo o nosso ser, toda a nossa confiança, toda a nossa alegria, toda a nossa crença é para Ele. Amém? Quando nós entendermos isso melhor, meus irmãos, os espinhos vão diminuir e a maioria acaba. Porque o apóstolo Paulo não era Jesus. O espinho teve um. Eu estava orando nesses dias. Senhor, o apóstolo Paulo, estou comparando não, misericórdia. Mas ele teve um. Será que era possível reduzir? Reduzir, né? Para 2, 3. Se for possível, reduz. Mas é Ele quem manda, é Ele quem decide a nossa vida. Amém? Os sofrimentos do tempo, meus queridos, não estão por vir, que estão por vir, não são comparados com a glória que há de vir. Outra característica importante que eu gostaria que você gravasse no seu coração: fora de Deus, nós não existimos. Às vezes a gente fala: não, sem Deus eu não sou nada. Você fala da boca para fora, mas não tem esse entendimento. Fora de Deus nós não existimos. Nós existimos nele. Quem se vangloria com as suas próprias forças é fraco. Lembra no início que eu falei, a gente fica com tupete, nariz empinado? É fraco. Mas quem confia em Deus, mesmo na sua fraqueza, Ele nos faz fortes. Amém? A chave para crescermos nos sofrimentos é enxergar em função do amor de Cristo. Essa é a chave. Nós precisamos de entender que tudo que ocorre é pelo amor dele, por nós. É para que nós aprendamos.
Quantos aqui têm filhos? Quando você ensina seu filho, ou ensinou seu filho algo, você ensina para castigar ele? Fala, não, eu vou ensinar ele a ser educado, para quando ele chegar lá na frente, ele ser sem educação com as pessoas. Não. Não é o contrário. Deus, Ele nos ensina para que nós vivamos bem, para que nós tenhamos vida em abundância. Amém? Ele nos ensina para que nós alcancemos a promessa. Ele usa a nossa luta para a glória dEle. Quando Ele diz, não se glorie o sábio em sua sabedoria. Tem gente que é tão sábio, mas aí anula toda a sabedoria por causa da vanglória. Não, você pode falar comigo porque eu sou sábio. Que feiura. Quem nos aperfeiçoa, quem dá sabedoria é o Senhor. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. Tem gente que tem um pouquinho a mais e humilha as pessoas. Olha o que nós estamos vivendo nesse país. As pessoas esquecem que nós vamos, o nosso corpo vai ser depositado no mesmo lugar, tendo dinheiro ou não. Tem pessoas que se vangloriam na riqueza, acham que é melhor do que o outro. Mas o que o Senhor diz para mim, para você, para nós nessa noite é, antes de vangloriar, antes de ficar soberbo, glorie-se em conhecer a Deus. Glorie-se nele, porque Ele, Cristo é em nós, não é Cristo perto de nós por aqui. Cristo em nós é a esperança da glória. É em nós. Nós somos santuário dEle, habitação dEle. Amém? Quanto mais nós dependemos de Deus, meus queridos, mais fortes nós nos tornamos. Não estou falando tupetudo, não. Não estou falando nariz empinado, estou falando fortes. Quanto mais nós dependemos dEle, quanto mais nós nos ajoelhamos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos humilhamos na presença dEle, quanto mais nós nos arrependemos, mais fortes nós nos tornamos. Porque é assim que Ele nos ensina, é assim que Ele quer trazer o entendimento para mim e para você nessa noite, amém? O poder aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não é o meu poder, não é o poder da pessoa que você acha importante, é o poder de Deus. Gente, não é coisa simples, é o poder de Deus que aperfeiçoa. Sem Deus nós não somos nada. E qual que é o seu espinho? Qual é o espinho da sua carne? Qual é a luta? Estou falando a luta porque eu quero ser boazinha. Não vou ficar falando. Mas quais as lutas? Quais os espinhos? É uma angústia que chega a ser tão profunda que entra numa depressão. É um relacionamento problemático. É uma limitação pessoal, como a de Paulo. Paulo, eu acredito que ele tinha problema na visão. Mas tem outras pessoas que têm outro problema físico e acham que isso aí é o fim. Nós não vamos com problema físico nenhum para a glória, meus queridos. Nós somos vistos todos com perfeição para o nosso Deus, amém? Nós vamos todo mundo bonito. Qual que é a sua luta? É uma tentação que não sai da sua mente? Uma vontadinha de pecar? Deus pode estar usando esses espinhos, meus queridos, para nos lembrar de depender dEle. Para nos lembrar de quem somos nós e quem é Ele. Para nos amadurecer espiritualmente. Para mostrar para mim e para você que a graça do Senhor nos basta. A gente fica esperneando, eu quero. E o Senhor, peraí só um pouquinho, que eu vou te mostrar um negócio. A minha graça te basta. Eu vou te aperfeiçoar. Quanto mais fraquinho eu tiver, eu entender na presença do Senhor, mais Ele vai me fortalecer e me ensinar. Amém? Mais Ele vai me fazer entender e vai transformar. Porque o que o Senhor tem é transformação.
É transformação. Amém? Deus pode usar esses espinhos, meus queridos, para amadurecer a gente espiritualmente, para mostrar que a graça dele realmente nos basta. O espinho na carne não é sinal de rejeição, não. Tem gente que acha que quando está com a luta, quando está com o espinhão na carne, é Deus que não gosta de mim. É Deus que não olha para mim. É porque as pessoas não se importam comigo. Não, isso aí não é um sinal de rejeição divina. Não é o Senhor que está te rejeitando. Mas pode ser um instrumento para que você seja transformado para alcançar a promessa. Amém? Um instrumento para transformação, para que alcance a promessa. Como o apóstolo Paulo fez, nós somos convidados a confiar na graça de Deus. Nós não temos muitos caminhos. Nós não temos muitas escolhas que são boas, que são do Senhor. A nossa escolha é a melhor, que é o Senhor. A nossa escolha é a melhor, que é compreender a graça dEle. Ele nos sustenta mesmo quando o nosso espinho permanece. Todo mundo aqui tem uma lutinha. Mas está aqui. Quem que faz você estar aqui? A graça do Senhor. Permaneçam firmes. Permaneçam na fé do Senhor. Permaneçam solicitando, clamando a presença do Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor nos basta. Ele é demais. Cada vez, nós vamos cantar essa música novamente, só que agora com um entendimento diferente. Você vai cantar do fundo do seu coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer. Estou na luta, oba, é Deus me dando chance de crescer um pouco mais, porque é rompendo em fé, de glória em glória, é rompendo em fé, é que nós vamos alcançar ao Senhor. Amém? Que nós vamos ser transformados. Quantos querem ser transformados aqui pelo Senhor? Glória a Deus. Só dá o tão aí, Rodrigo. Pede isso para o Senhor. Nós temos que nos alegrar. Como assim alegrar na luta? Bora alegrar. Tem dia, irmãos, dá vontade de sair correndo, marchando. Porque Deus está fazendo, só que a gente não vê. A gente não crê. A gente não quer ver. E Ele está fazendo. Então nós vamos declarar isso a Ele. Que cada vez que a nossa fé é provada, Ele está nos dando uma nova chance. Cada vez que Ele nos dá oportunidade, mesmo em sofrimento, Ele está nos dando chance de ser transformados pelo Espírito Santo. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se de